Hello nerdinhos e nerdolas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Base Nerd. Eu sou o Gable e a gente sabe que esse ano teve um monte de jogo legal e obviamente tiveram algumas coisas que passaram despercebidas. Então vem comigo que a gente vai falar de 10 jogos que provavelmente você perdeu esse ano, hein? Já não esquece de deixar aquele like, compartilhar esse vídeo com seus amigos, se inscrever aqui na base e virar um membro, porque tem um monte de conteúdo legal só pros membros aqui da base. Além de sorteios e prêmiozinhos, hein? Então vem comigo! Vamos começar com o que eu descobri há pouco tempo que chama The Bazaar, que é um jogo de cartas que tem aquele sistema do Backpack Heroes, que ficou muito famoso no começo do ano, que também que é um indie, que caso você tenha perdido, também fica de olho Backpack Heroes. E é um jogo onde você, de dia, passa o dia num bazar fazendo compras, trocando itens, e à noite você vai escolher o seu herói e montar sua mochila com cartas que você possui. Mas cada carta tem um tamanho e a mochila tem espaços certos, então você tem que montar o seu deck ali, as suas cartas, de acordo com o tamanho da mochila e o que vai caber dentro dela. Aí você vai preencher a sua mochila e à noite você vai sair pra batalhar contra outras pessoas ou contra IA. Parece que tá muito maneiro. Diplomacy is not an option é quase uma evolução daqueles antigos RTS que muita gente sente falta por aí. Porém, os fundamentos são iguais, mas a gameplay é um pouco diferente. Ao invés de você ter outras tribos que vão ficar te atacando, que você precisa até eles, você vai precisar aguentar waves e mais waves de inimigos que vão tentar destruir todo o seu castelo ou a sua fortaleza. Será que você sobrevive? Porque diplomacia não é uma opção. Dungeonborn é um jogo de extração muito parecido com o bombadaço Dark and Darker, e até os dois estavam envolvidos numa treta, porque teoricamente foram feitos pela mesma equipe que trabalhava numa empresa, os caras foram mandados embora, fizeram Dark and Dark e a empresa continuou fazendo Dungeonborn, e aí, mano, treta pra todos os lados. Tem um vídeo aqui na base caso você queira saber mais um pouco. Mas o Dungeonborn é um pouco mais dinâmico e com mais opções do que fazer nas dungeons, tem portais diferenciados, modos de jogo totalmente focados no PVP, é muito legal e eu gostei bem mais do que Dark and Darker. Então, acho que vale a pena baixar os dois que são de graça e testar. Pra quem curte um Metroidvania um pouco mais complexo, vou recomendar Nine Souls também, que pode ter passado despercebido. Tem uma jogabilidade muito parecida com Sekiro, se baseando nos parries, naqueles ataques rápidos que você tem que desviar muito dos inimigos. Tem uma narrativa bem legal e os personagens são insanos, porque mistura uma coisa de tecnologia com espiritismo, então é muito bonito o jogo também. E provavelmente Nine Souls, se você gosta de um Metroidvania, pode ser o seu jogo do ano. Towers of Agasba é um jogo que apareceu numa apresentação da PlayStation há um tempo, deixou todo mundo boquiaberto e também tá saindo pra PC, e é um survival aventura muito promissor. Nele você é um garoto ou uma garota que cai numa ilha desolada e tem que refazer o ecossistema dessa ilha que tá todo corrompido por umas raízes que estão saindo de um núcleo roxo. Eu disse que o jogo é um survival aventura justamente porque ele conta com uma linearidade de quests pra te colocar de uma maneira mais simples dentro de um survival. Então você não vai chegar simplesmente no jogo e ter que só montar sua base e começar a descobrir o que tá acontecendo. O jogo tem NPCs que vão te passando quests pra você e seguir um desenvolvimento um pouco mais linear. E assim, tá legal. O novo jogo da Moon Studios também, que são os criadores de Ori, No Rest for the Wicked, saiu no começo do ano e é um Souls-like isométrico que prometeu e ainda promete revolucionar o gênero. Ele possui mecânicas complexas, vários inimigos, mas o mais legal é que o mapa dele é todo procedural, nos inimigos e nos itens. Então os locais que você visitou sempre vão dar aquele refresh, sempre vão dar uma atualizada com novos inimigos, às vezes mais fortes do que os inimigos que já estavam lá, e novos itens no baús que você já encontrou. Então a graça de No Rest for the Wicked é justamente você repassar os mapas, e tem muito backing track, muita quest que eles mandam você pro mesmo lugar, justamente porque quando você voltar pra lá vão ser outros inimigos, outros grupos de inimigos, outros itens no baú. O mapa, a geografia dele ainda é a mesma, mas as coisas que vão surgir nele são totalmente aleatórias. E o melhor survival do ano também, você pode ter perdido, pode ter, assim, tá quase chegando a 4 milhões de jogadores. Acho muito difícil você não ter ouvido falar dele, mas se você ainda não deu uma chance pra Enshrouded, chegou o momento, porque tá chegando perto da versão 1.0, do lançamento oficial de Enshrouded, e eles estão com um conteúdo muito legal. É um survival RPG muito denso, que os caras colocaram tudo que a gente ama de RPG, só que dentro também de um sistema survival, que você vai construir a sua vila, construir a sua cidade, construir a sua casinha, e tem que comer, tem que ficar ligado em coisas de survival, só que você vai lutar contra dragões, contra esqueletos, contra bichos
insanos contra elites, magos do inferno. Cara, é muito, muito maneiro. Eu joguei muito em Shrouded, tem um servidor com meus amigos, e agora aqui da Base Nerd também a gente vai ter o nosso servidor da base também pra gente jogar. Cara, com certeza em Shrouded é o maior, se não o melhor survival desse ano. E já que a gente tá falando de survival, vamos falar de um survival top-down que a gente jogou e achou muito legal, que mistura um pouco de Terraria com Minecraft e que chama Core Keeper. Ele tá no Game Pass e é um jogaço. Nele, você tem aquele sistema top-down, onde você fica vendo as coisas meio de cima, né? Os bonequinhos estão sempre de frente pra você, uma coisa bem 32-bit, 16-bit, com um mapa gigantesco que é formado por anéis de biomas e que você tem que encontrar primeiro 3, depois 5 titãs para destruir o jogo e acabar com o mal que está corrompendo aquele lugar. É muito legal, ele tem um monte de opção de crafting muito massa para deixar suas bases muito legais, um monte de opção de material, e os inimigos propõem sim desafios muito legais. Eu joguei com mais 2 amigos e foi uma experiência muito maneira do começo ao fim, principalmente que cada um tem o seu estilo de gameplay e super funcionou pros 3 jogar do seu jeito e conseguir se dar bem para chegar no final. Então valeu super a pena e tá no Game Pass lá para quem já é assinante. E para fechar o House dos Survivals, vamos fechar com Return to Moria, que também alguém pode ter perdido, porque eu tinha perdido, ele já tinha saído para alguns consoles, acho que no final do ano passado, e esse ano ele saiu para PC, que é o Survival dos Anãos do Senhor dos Anéis. Sim, se fala anãos, viu? Antes que alguém me corrija aí nos comentários, tá bom? E é um prato cheio pra quem ama essa saga. Ele é um survival que se passa dentro das ruínas de Moria, e você vai ter que, ali com a sua equipe de anãos e amigos, você vai ter que se aventurar por essas ruínas pra achar pedras, para cantar pras pedras, para tirar o melhor minério de dentro delas, fazendo a sua base ao longo dessas minas para ir chegando num final e entendendo também o que tá acontecendo, que tá tudo corrompido lá dentro de Moria. Eu achei o maior problema de Return to Moria, só que como ele se passa apenas dentro das ruínas, acaba sendo um pouco limitado para você achar os materiais, justamente porque o Survival propõe que você esteja no mundo aberto e tenha quase acesso aos materiais básicos de maneira mais fácil. Return to Moria, ele complica um pouco mais o acesso às coisas básicas, porém não atrapalha a sua evolução dentro do jogo, porque o foco também tá muito na exploração e na chegada no final das minas. E pra quem amou Vampire Survivors, estava esperando um jogo que fosse quase à altura, aí eu apresento a vocês House of Torment, um jogo indie que saiu esse ano e que tem a mesma premissa do Vampire Survivors, aquela coisa de bullet hell, com um monte de inimigo em volta, várias classes, só que ele tem uma pegada meio de Diablo 1, com as classes muito parecidas, com inimigos muito parecidos e com a estética muito, muito parecida com o Diablo 1. Teve um dia que acabou a energia aqui em casa, eu instalei ele no meu Steam Deck, eu joguei durante 8 horas sem parar. É insano de legal. Ele tem algumas mecânicas que são um pouco diferentes das mecânicas do Vampire Survivors, como por exemplo, você ter itens que você coloca nos heróis, que você vai passando de personagem para personagem, você tem um balde que você pode colocar alguns itens e voltar eles pra base para usar em outros heróis. Então é muito legal, muito maneiro, o jogo tá prontinho e tá baratão na Steam, vale super a pena. E é isso. Tem algum jogo que vocês acham que a gente também perdeu aqui da base e que vocês querem deixar pra gente jogar? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de deixar também qual desses jogos você já conhecia e qual desses te deu aquela vontadezinha de jogar. O like também é super bem-vindo, se inscrever aqui no canal e, obviamente, virar um membro pra concorrer a prêmios, pra pegar nossa agenda mensal de lançamentos e ficar por dentro de tudo que rola aqui na Base Nerd. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, a gente se vê no próximo vídeo, um beijo e vem pra base. Tchau!